Olá, amigos e amigas amantes do direito. Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Reflexões Jurídicas. Hoje o assunto é daqueles mais gostosos de comentar e de bater um papo. Nós vamos falar sobre o direito dos animais. Eu estou aqui com o querido Dr. Felipe Hilton, que estará conosco neste momento para trocarmos uma ideia gostosa, para falarmos um pouco sobre o direito dos animais, como ele influencia nas nossas vidas como seres humanos, né? E também na vida dos animais. Até onde esse direito abarca e protege os animais e até onde ele influencia na convivência das famílias, na convivência individual. Doutor Felipe, vamos nessa? Eu acho que o assunto é bom, hein? Primeiramente, eu agradeço aqui ao Dr. Cícero pela gentileza do convite. É um tema, doutor, que enche o meu coração, falar de direitos dos animais. Eu que tive um animalzinho aí que veio a falecer 2 anos atrás, que deu realmente um sentimento tão importante ali na nossa casa, na nossa vida, né? Verdade. Então, quando a gente fala sobre animais, a gente já fala que faz parte da família. E hoje, conversar com o doutor, que é uma pessoa que é um estudioso das matérias do direito do consumidor, direito dos animais. Então a gente sabe que hoje a gente vai extrair muita coisa boa aqui, um bate-papo muito legal. Vamos. E você trouxe um sentimento. Você percebe que quando nós falamos de animais, nós falamos de sentimento. De sentimento, e é um sentimento puro, autêntico, que eles trazem para nós e que nós transferimos para eles. Eu também, há 2 anos atrás, eu perdi uma cadelinha maravilhosa que me levou, confesso para você, aos prantos. Eu não sabia que eu amava tanto quanto eu chorei por ela. Então fica aqui também o meu sentimento de perda enorme da minha cadelinha. Até fiquei emocionado. Mas vamos falar então de direitos dos animais. Lembrando aos amigos, vocês estão vendo aqui o Dr. Felipe e não o Dr. Medina, porque o Dr. Medina hoje está num compromisso profissional inadiável e o Dr. Felipe faz parte da nossa equipe de âncoras do nosso programa. Então ele está aqui e sempre estará conosco em outras edições também. Dr. Felipe, como é que você vê esse panorama do direito dos animais? Fala um pouquinho das suas percepções. Olha, eu acho que isso está latente, né? Cada vez mais a sociedade vem tratando sobre esse tema. Só que assim, antes de falar sobre como que está hoje, doutor, é importante a gente trazer a história, né? Porque Sim. a gente sabe que houve uma evolução, né? Perfeito. Então, eu te pergunto, a gente sabe que isso é uma questão constante, isso vem aperfeiçoando, mas a história, doutor, essa defesa, a gente sabe que não surgiu agora, né? Uhum. Então, como que surgiu, doutor, essa história de defesa dos animais? Pois é, embora seja um tema bastante atual, o Brasil já trata da defesa dos animais já há muito. Eu diria para você que começou lá no Código Civil de 16, né? Só que o nosso Código Civil de 16, ele coisificava os animais. Né? Ele Estava como coisa. Você lembra dos conceitos da faculdade de semoventes, né? Semoventes. Então são os bens móveis, aqueles que se movem por si, né? E esse conceito de bens móveis trazia essa questão do animal ser um objeto do ser humano e não um ser senciente. O ser senciente, Felipe... O que é, doutor? É aquele ser que tem ciência dos sentimentos. Então ele tem consciência e ele é um ser passível de alegrias, de tristezas e ele tem consciência do seu meio, do seu entorno. Ele sente tudo como um ser humano sente. Então a evolução do pensamento humano levou à conclusão de que os animais são seres sencientes. Só que lá, imaginando 1916, e o nosso Código Civil foi pensado no final do século XX, em 1800 e pouco, que trazia um conceito de que animais não existiam como seres vivos, eram objetos. Eram seres vivos, mas objetos. Assim como, pense bem, projete um pouco mais atrás, eram os escravos.
Não vamos esquecer que em 1888 tivemos a libertação dos escravos, mas os escravos eram tratados como objetos. E da mesma forma, os animais foram tratados como objetos, porque o nosso Código Civil passou a ser pensado a partir da República e trouxe esses conceitos antigos. Mas já em 1924, lá no governo republicano do presidente Bernardo, isso, 1924, nós temos um decreto que proíbe rinhas de galo, que proíbe exploração dos animais ou qualquer tipo de exploração que leve sofrimento aos animais. Então perceba, 1924. Já vinha crescendo essa defesa, né, nessa época, né? Já Mas tinha. assim, a gente sabe que a justiça não enfrentava isso muito bem, né? Não. Ela não tratava isso como hoje a gente vê tratando. Sim, porque imagine você que o nosso Código Civil dizia que os animais eram objetos, eram coisas. Então a justiça só tratava os animais como coisas. Essa lei de 1924, ela diz que os animais têm sentimentos. Você não pode tratar os animais porque eles sofrem. Então perceba que já em 1924 tinha um conflito. Os animais, afinal, eram coisas ou eram seres sencientes? Se a própria lei dizia que eles têm sentimentos. Bom, aí nós tivemos essa primeira lei. 10 anos depois, em 1934, nós tivemos a Lei Federal 24645 do governo Vargas. Está vigente ainda, não? Eu vou te explicar, porque há hoje uma disputa na jurisprudência que uma parte entende vigente, outra não, e eu vou explicar por quê. Mas em 1934, esta lei, ela foi promulgada no governo Vargas, que era um governo de exceção, era uma ditadura recém-implantada, mas por obra e graça da União Internacional de Proteção dos Animais, aqui de São Paulo, através de um artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, pedindo ao governo Vargas que criasse regramento de proteção aos animais, 1934. Olha só a evolução disso. O governo Vargas acatou toda a sugestão da União de Proteção dos Animais aqui de São Paulo, que, diga-se, é a ONG mais antiga, se a memória não me falha, mais antiga, porque ela é de 1895, é a ONG mais antiga existente hoje no Brasil. Vargas adotou todos os parâmetros dele e sancionou a lei e criou um sistema de defesa dos animais, envolvendo não só os animais domésticos, mas todo tipo de animais, desde transporte, acomodação, tratamento, consciência que deveria ter com relação aos bens dos animais, relativo aos animais e etc. Então nós tivemos essa evolução. Em 78... Já vai vindo, né? Já vai vindo, perceba. Nós tivemos a Declaração Universal do Direito dos Animais, promulgada em Bruxelas pela Unesco, e o Brasil é signatário. Que aderiu. E lá em 1978 os animais já passaram a ser tratados como seres de direito, que tinham direito. Então a gente teve essa evolução e em 88 você vai percebendo que são de 10 em 10 anos, parece cíclico. Em 88, com a nossa Constituição Federal, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, traz lá a proteção à fauna, à flora e, principalmente, proíbe qualquer tipo de maus tratos aos animais. Então, em 88, nós tivemos a Constituição Federal que trouxe essa nova forma de ver, mas perceba ainda que o decreto de Getúlio Vargas 24645 não havia sido derrogado, ele estava vigente junto com o Código Civil e com a Constituição. E é uma lei extremamente avançada, e eu sugiro que os colegas que tenham interesse em buscar esse decreto, 24645 de 34 do governo Vargas. Em 91, Collor de Mello revogou, através do decreto 11, tecnicamente esta lei. Pós-Constituição, já em 91. Acontece que a discussão jurisprudencial, eu estou fazendo toda essa introdução jurídica para a gente colocar em foco jurídico a questão, entende que, como o governo Collor de Mello trouxe a revogação através de um decreto, e esse decreto do governo Vargas tinha foros de lei,
porque o Congresso estava fechado e Vargas era absoluto, era o ditador absoluto, ele falava por ele e pelo Congresso, pelo Executivo e pelo Congresso. Então, uma parte da jurisprudência entende que essa lei altamente moderna e atual continua vigente. E ela foi base, inclusive, para uma ação recentemente, em 2021, no estado do Paraná, que trouxe no polo ativo da ação o cachorro Toquinho como autor contra o seu dono por maus tratos. O próprio cachorrinho foi autor da ação? O autor da ação. Ah, é possível, doutor? Pelo decreto é. Poxa. E a Justiça do Paraná hoje é a justiça mais avançada no tratamento dos direitos dos animais. E esse cachorro Toquinho, pela história que pululou lá na mídia, o dono viajou, abandonou ele por quase 30 dias e o animalzinho sofria muito, ficou largado em casa. Os vizinhos chamaram a polícia, que chamou uma ONG especializada em animais abandonados e pegaram o cachorrinho em estado deplorável. A ONG levou o cachorrinho lá para a sede dela, fez todos os tratamentos, deixou o cachorrinho em condições normais de vida, regulares, e depois cedeu o cachorrinho para adoção. Mas a ONG entrou com uma ação contra o dono do Toquinho, sendo que nessa ação o Toquinho estava como autor da ação representado pela ONG. E aí o artigo 1º do decreto 24.645 diz lá que os animais serão assistidos ou pelo Ministério Público, ou pelo seu tutor, ou por uma ONG, por uma organização não governamental de defesa dos animais. E perceba que se eles serão assistidos, quer dizer que eles são seres de direito. Eles são representados. Representados, então serão eles assistidos. São o polo realmente eles são polo ativo. E a Justiça do Paraná trouxe essa interpretação e aplicou o artigo 225 da Constituição junto com esse decreto-lei e recebeu a ação do Toquinho como autor da ação. E nesta ação, o dono foi condenado à reparação por danos materiais, pelos gastos que a ONG teve com o Toquinho, e por danos morais, se a memória não me falha, de R$10 mil pelo abandono do Toquinho. Então perceba você que nós temos uma estrutura legal, falando aqui rapidamente, de um arcabouço jurídico de proteção dos animais, que no Brasil é muito mais moderno que em muitos países do exterior. E isso que eu iria falar, doutor, a gente percebe aqui no Brasil, aí você trouxe toda a evolução aí do nosso ordenamento jurídico, né, que diz respeito à defesa dos animais. Mas a gente percebe, já trazendo um pouco para a nossa atualidade, que essa pauta de defesa dos animais, ela está tão forte, tão importante, que a gente tem tido no nosso cenário eleitoral político pessoas engajadas apenas, não só apenas, mas principalmente nesse tema de defesa dos animais, sendo eleita para isso, para defender os animais. Ou seja, legislando, né, pegando essa Constituição que você bem disse sobre os maus tratos e fazendo leis permanentizadas, especiais, melhor dizendo, de defesa dos animais. E aí que está. Quando a gente vem com essa novidade, né, com isso na nossa sociedade, eu acho que uns 10 anos apenas que isso aí veio forte, né, tá vindo forte, a gente percebe o tanto, a importância disso. Você tem um legislador, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador que é legítimo defensor dos direitos dos animais. Isso decorre do novo estágio de consciência da sociedade. A verdade, a interpretação que nós aplicamos a isso é que hoje a sociedade ela está no novo estágio de consciência que está levando ela a patamares de civilidade maiores do que nós tínhamos anteriormente. Perfeito. As gerações atuais, elas interagem com os animais de uma forma muito mais humana, de um sentimento mais humanitário, do que se tinha há décadas atrás. Então, a própria ânsia da sociedade em proteger os seus entes queridos, porque o animal virou um ente querido. Perfeito. Inclusive, existe um projeto-lei 179/23 na Câmara dos Deputados que pretende criar a família multiespécie. Olha aí.
ele está regrando a relação do casal, da família, e integrando o pet, o animalzinho, como membro da família, e ali regrando a questão de guarda, regrando a questão de obrigações de convivência, de manutenção, as despesas, os direitos e as obrigações do pet. Então, o conceito de família multiespécie. Veja você, mais uma família que está se criando. E você disse bem sobre essa cultura da sociedade atual, né? Onde a gente meio que toma as dores de um cachorrinho maltratado na rua, né? A gente quer falar, não faça. É como se fosse realmente um ser humano que está sendo maltratado. A gente defende. Então, eu acho que isso vem aflorando, né? Eu, particularmente, eu sou um defensor nato, né? Eu tenho certeza desse sentimento que você disse, que a lei vem abordando e vem trazendo, que o animal é um ser, eu digo até pensante, porque quando você chega e olha um cachorrinho olhando nos seus olhos, né? Quando você chega no seu dia de serviço, aquilo te acalma. É como se fosse uma criança esperando, né? Então, quando você olha nesse formato, e aí que tá, eu pesquisei, fiz o meu deverzinho de casa aqui, doutor, que hoje nós temos na família tradicional brasileira já números superior de pets, de animais de estimação, do que crianças pequenas. O último levantamento que eu fiz assim aproximado, diz que nós estamos com mais de 160 milhões de pets hoje no Brasil. É muito animal. Agora, me chamou a atenção na sua fala uma frase, quando você disse que vê os animaizinhos na rua. É como se fosse ser humano. Então perceba, isso daí é o sentimento humanitário. Esse sentimento que você tem. Sim. Um pensador, advogado e filósofo francês, Jeremy Bentham, ele já trazia esse conceito dos animais, que os animais deveriam ser tratados a partir de um conceito humanitário. Que os animais, sendo seres sencientes e sendo seres de sentimento e autoconscientes dos sentimentos, nós deveríamos tratá-lo com o devido respeito, ética e moral humana, como nós tratamos o nosso semelhante. Sim. Então esse filósofo, advogado, nosso colega e filósofo, já lá no século 1900, mais ou menos, ele já trazia esse conceito, que é o conceito que abarca hoje toda a legislação de direito, toda a legislação envolvendo o direito dos animais. E agora você veja, né? Porque os animais, além de companheiros, eles têm toda uma inter-relação conosco que afeta, que vai muito além do companheirismo. Como você disse, chego em casa e me sinto acalmado por olhar para aquele animal, me sinto acolhido por ele, é um ser que me abraça e eu abraço ele, e ali há uma intersecção que eu diria até espiritual. Sim. Eu diria muito mais do que só material, do que só social. Há uma conexão espiritual entre você e esse animal que faz com que você se sinta mais inteiro com a convivência dos animais. Então a gente tem aí a obrigação ética e moral de protegermos estes seres, porque perceba que naturalmente o ser humano tem uma arrogância natural. Dentro dessa arrogância natural, nós acabamos criando um segregacionismo dos animais, deixando-os separados e achando que, por serem seres inferiores, não merecem a nossa atenção. Esta é o espírito que existia. Mas as gerações novas, e aí a gente percebe que as mídias, né, o acesso a tantas imagens, a troca de informações de vivência dos animais, faz com que nós tenhamos a ciência do tipo de relacionamento e do que os animais são capazes, porque você veja aí que pululam nas redes sociais coisas que os animais fazem que nós desconhecíamos e jamais pensávamos que fosse possível. E aí isso dá o verdadeiro grau da senciência e do grau de inteligência que eles têm, que eles não são animais irracionais, como se dizia, né? Doutor, eu tenho uma curiosidade, e eu vou aproveitar aqui para a gente bater esse papo. É novo isso daí, inclusive esses tempos atrás, inclusive em Guarulhos, teve um grande problema aí no aeroporto sobre
animais assim em transporte aéreo vindo a óbito, né? Sendo transportado ali como coisas ainda, né? Sim. E aí tratado daquele jeito, naquele calor e também sem aquela importância que a empresa aérea que deveria dar ali ao seu a sua prestação de serviço, né? Erra, deixa o animal ir para outro canto e fora do destino. E assim, ainda, a gente tem visto já decisões positivas na justiça, mas ainda isso daí tá novo, né? Como que você vê isso daí? Tem aperfeiçoado? Essas questões aí, ela tá para consagrar um direito, por exemplo, de ser transportado no avião em cima? Vai chegar esse momento. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas. Porque a partir do momento que nós passarmos a tratar os animais como iguais, no sentido de serem seres filhos de Gaia, filhos do mesmo ecossistema, e que o fato de nós termos um grau de inteligência superior não nos torna melhores do que eles, e não nos torna, apenas temos mais responsabilidades do que eles, porque temos o poder de domínio sobre eles, então vamos começar a mudar. Vai chegar, né? Com relação ao que você disse, existe na base desse transporte, doutor Felipe, o conceito de prestação de serviço, que está ali sob o guarda-chuva do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e também a questão do animal, de como ele é acomodado. Então nós temos aí a lesão a dois tipos de direito numa situação dessa. O animal, ele necessariamente precisa estar acomodado em ambiente limpo, que não lhe cause estresse, confortável, né? E sob guarda constante para evitar que ele se lesione. Então, este é o direito do animal que está lá na Declaração Universal dos Direitos dos Animais e está lá no artigo 32 da Lei do Crime Ambiental, que diz que maus tratos aos animais levam a uma... Aliás, foi a primeira tipificação criminal de maus tratos aos animais. É o artigo 32 da Lei de Proteção Ambiental, que depois tem uma peculiaridade que eu vou te contar. Então, assim, sob o direito do animal, o animal ele tem que ser devidamente acomodado em ambiente adequado. E aí tem uma segunda parte. A empresa transportadora, quando ela se presta a transportar o animal, ela está prestando um serviço. Ela recebe para Ela recebe para isso, né? Está prestando o serviço, e é importante que se diga que ela está adstrita, ligado a uma prestação de serviço de qualidade. Sim. Qual seja, aquele serviço que ela presta tem natureza objetiva. O que é natureza objetiva? Se acontecer qualquer dano a este animal, independentemente de culpa dela, ela tem de indenizar este dano. Agora, ainda tem a questão de que essa indenização no plano do CDC, da lei do Código de Defesa do Consumidor, perceba que ainda trata o animal como um objeto, porque é um dano e dano pressupõe o dano é um dano intrínseco a uma prestação de serviço defeituosa face ao animal. Embora a justiça já esteja abarcando e trazendo também a questão dos danos morais, que é por conta do dano reflexo. Você prejudicou meu animal, não prestou um serviço adequado e ainda, reflexamente, você me prejudica porque eu tinha uma relação de afetividade com esse animal. Então aí há uma indenização por direitos materiais, a devolução de tudo quanto você gastou, e direitos morais, referente à relação de afetividade que tinha com os animais. Então quem abarca e quem faz essa defesa, a fundamentação é o Código de Defesa do Consumidor. Certo. Tá? Aplica porque é defeito na prestação do serviço. E junto a isso, a empresa ainda pode responder por crime de maus tratos, dependendo de como esse animal foi encontrado, supondo-se que ele, de alguma forma, tenha se lacerado lá dentro, porque a acomodação foi inadequada. Sim. E aí tem a questão, às vezes, que nós tivemos um caso recente, que o animal sumiu. Sumiu em que circunstâncias? Então, tudo isso é apurável, porque nós temos duas vertentes, a criminal e a
responsabilidade civil pelo dano moral e material. Eu vejo que tudo que você coloca aqui, ele vem na construção de que as empresas, no caso, a sociedade, mas as empresas, elas realmente têm que pôr essa pauta latente se ela quiser prestar esse serviço. E outra, isso, doutor, faz parte, quantas e quantas pousadas, hotéis, a gente percebe lá que colocou seu pet é bem-vindo, né? Pet friendly. Ou seja, porque as pessoas querem levar o seu bichinho. Ela não quer jamais deixar em casa, como nós estamos aqui dizendo, faz parte da família. Então vai para a praia, quer levar o bichinho, vai para o sítio, quer levar o bichinho, porque faz parte da família. Então, quando a gente diz isso, a gente precisa avançar com essas ideias, né? E aí, que nem falando um pouco de família, e aí trazendo isso para o direito de família, aí é uma área que eu tenho uma facilidade para a gente tratar. Doutor, hoje na Justiça, o STJ não entende ainda, com base nas nossas leis, enfim, não entendem que o cachorrinho, o gatinho, tem direito a uma pensão alimentícia em caso de divórcio. Não entende como pensão alimentícia. Né? Ele quer separar, porque não tem fundamento claro. Mas a Justiça entende que aquele cachorro, aquele gatinho, tem um gasto, o casal adquiriu, né? E aí, 1, 2, 3, 4 cachorrinhos, e ele tem um custo mensal. É ração, vacina, fica doente. E aí que tá. Nesse entendimento, quando há separação, já é possível pedir uma contrapartida de ajuda financeira, não denomina pensão alimentícia, mas é uma ajuda financeira com base nos custos que ele tem. Então temos um cachorrinho que tem um custo de 2.000. E aí já se entende R$1.000 aí, no mínimo, para ser pago como ajuda, porque o cachorro vai ficar com a outra parte, né? E também já tem entendimento de permitir a convivência, a visitação, assim como uma criança. Porque aquele animal fazia parte do dia a dia do casal. E aí eles criaram afeto pelo aquele animal, né? E aí que tá, na hora que ele separa, fica com quem esse animal? Com a mulher ou com o homem? Mas o outro tem direito já de Você percebe que essa visita. Hoje a jurisprudência está dividida. Eu não diria nem tão dividida. A jurisprudência majoritária... eu vou até te dar um exemplo. Recentemente em Guarulhos, agora em abril, um casal se separou e entrou numa das varas de família de Guarulhos com pedido de regulamentação de guarda e de pagamento de pensão, que você diz, pensão alimentícia, para este animal. E o juízo de Guarulhos se alegou incompetente, o juiz da vara de família alegou incompetência em razão da matéria, pedindo para transferir para uma vara civil, porque quem regulamenta essa relação é o Código Civil vigente, que o Código Civil vigente praticamente só copiou o Código Civil de 16, que hoje está no artigo 82, se não me falha a memória do Código Civil, que copiou o artigo 47 do Código 16, ipsis literis, só copiou. E acrescentou uma coisa ou outra. Então o juiz falou, eu sou incompetente, porque eu sou um juiz de família. E o animal, ele não faz parte da família no entendimento desse juiz aqui da vara de família. E o assunto foi para o TJ, e o de São Paulo, o tribunal entendeu que, dada as circunstâncias legislativas do momento, realmente quem tem que cuidar dessa relação relativa ao animal é a justiça civil. Civil comum, e não a vara especializada de família. Então e alguns juízes de família, no entanto, algumas jurisprudências que eu vi, alguns juízes de família, no entanto, acatam e dão a decisão. E aí perceba, então, a importância daquele projeto-lei 179 de 23, que está criando a família multiespécie. Ele vai regulamentar tudo isso. Então a legislação já está começando a avançar. Aí pode atrair para o juízo de família. Aí pode, se lá a lei for aprovada e na lei ficar regrado que é o juiz de família, será para ele. Sim. Porque a lei ela vai se aplicar. Acho que vai vir por esse caminho. Eu também entendo que virá por esse caminho. Mas essa questão da separação, das guardas e tudo mais, ela hoje... Agora perceba você da evolução do pensamento. Sim. Há pouco tempo atrás...
Era impossível nós tratarmos disso. Não. Hoje, uma das primeiros itens que se trata na separação é realmente a guarda, o regramento da guarda dos animais. Um vai ficar, quanto tempo vai ficar com um, quanto tempo vai ficar com o outro. E, inclusive, eu vi uma decisão do estado de Minas Gerais que o casal se separou e morava a 450 quilômetros um do outro. Sim. E o animal já era de idade. E o juiz entendeu que eles queriam fazer busca, um deles queria fazer busca e apreensão do animal para ficar com ele, numa distância grande. O juiz entendeu que deveria se levar em consideração a preservação da saúde e do bem-estar do animal. O animal ficaria com um dos seus tutores, né? Falar dono não é adequado, um dos seus tutores, e o outro viria uma vez por mês. Ele viria para ver o animal. Então perceba que tem toda essa dinâmica ainda que está sendo discutida. Os direitos dos animais, eles estão vigentes na sociedade, estão na pauta. Você falou, as famílias hoje, elas são compostas por seres humanos e seus animais. Ó, eu atendo juridicamente no meu escritório direito de família. E quando eu já ouvi mais de uma vez pessoas assim até de baixa instrução acadêmica me abordar da seguinte forma: quando eu pergunto sobre a questão, e aí fala da separação, aí fala assim, eu tenho 2 filhos, tal e tal idade, não temos uma casa, um carro e tal, e aí fala, temos 2 animaizinhos de estimação, ou seja, ela já traz para a pauta isso, dizendo que tem realmente o animal como ente familiar. Ela não esquece, e com baixa instrução acadêmica, para mostrar que a sociedade está viva com essas informações de defesa. Agora, doutor, eu vou pegar um ganchinho final aqui. Eu acho que já deve estar chegando no final. Tá chegando? Tá. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Um ganchinho para dizer assim, hoje eu vejo um animal de estimação, de verdade, além de membro da família, e sempre foi assim, você sabe disso, mas hoje eu senti, desde dos cuidados do meu animalzinho, 12 anos, era um show, 12 anos de companhia, 12 anos de lealdade. E nos últimos momentos de vida, a gente cuidou 2 anos dele, já debilitado, sem andar. Foi gradativo, fizemos todos os cuidados. Chegou uma hora que a gente precisava ajudá-lo a urinar, enfim. E digo a você, quando a gente trata de um tema como esse, a gente percebe que tem gente que deixa a gente sozinho. Tem gente que nos abandona. Mas um cachorrinho, um animal, ele nunca vai nos abandonar. Né? E aí eu vou pedir licença aqui, só para mostrar aqui uma homenagem que eu fiz. Por favor, fique à vontade. A ele. Né? Então, assim, com licença. A gente... Tirem as crianças da sala, por favor. Isso aqui, é o Ramon. Essa palavra família foi a mensagem que ele deixou. Que nos últimos momentos de vida, nos cuidados, ele já, sem se conseguir se levantar, ele olhava para mim com a cabeça no chão e ele lambia a minha mão em sinal de agradecimento pelos cuidados que eu estava tendo com ele, carregando no colo. E aí, doutor, o que eu quero dizer com isso daqui? Que quando a gente entende isso, eu fui julgado várias vezes, até pela família, quando eu dizia, preciso ir embora, preciso cuidar do Ramon, porque ele vai precisar comer, vai precisar cuidar das necessidades fisiológicas dele, e eu vou ter que ir. Eu falei assim, caramba, mano, deixa o cachorro lá, deixa ele lá. Eu falei, não pode deixar ele, como que ele vai se virar sozinho? Então, quando a gente traz esse sentimento para a nossa sociedade, a gente entende que essas pautas, elas precisam ser tratadas de maneira verdadeira. Com seriedade. Com seriedade. Você sabe que, concluindo aqui também, tem um conceito que eu chamo de paradoxo moral com relação aos animais. Então, perceba que hoje nós, os seres humanos, né? Os animais não humanos, nós falamos os animais humanos, que somos nós, os animais não humanos. Nós, os seres humanos, temos uma relação de afetividade, de carinho muito grande com os nossos animais. Está aí você fazendo a demonstração de toda essa afetividade, que transcende só o carinho, que é uma questão espiritual, como eu disse há pouco tempo atrás.
E nós temos consciência de que os animais são seres conscientes, têm inteligência, que os animais sentem alegrias e tristezas. Nós temos toda essa consciência. E qual é o paradoxo moral? Que nós, em contrapartida, aceitamos maus tratos dos animais. Nós aceitamos que muitos animais sejam efetivamente tratados como objetos e como instrumentos para a satisfação das nossas necessidades humanas. Sim. Então nós sabemos o que acontece em rodeios, sabemos o que acontece nos abates, sabemos o que acontece nos rincões desse mundo, desse Brasil e desse mundo afora, com relação aos animais. Então o paradoxo é, amamos, o paradoxo é, temos consciência de que são sencientes e ao mesmo tempo, por uma questão de interesses pessoais e talvez até mesquinhos, simplesmente nos omitimos de enfrentar este problema do abuso e dos maus tratos contra os animais em geral. Em geral. É isso. Então esse é o paradoxo. Este é o momento de... Nós vivemos um momento da sociedade em que esses temas precisam ser debatidos, não é mesmo? Nós temos a ideia de trazer este bate-papo aqui para o podcast foi de nos antenarmos, de pautarmos um assunto que está vigente, que está na sociedade, que está no direito, que está sendo discutido dentro de casa, nos bares, em todos os lugares. Fazer a reflexão jurídica do tema. E com isso fica a reflexão jurídica para os nossos amigos e amigas, amantes e operadores do direito. E aqui nós encerramos o nosso podcast. Até mais, até o próximo!